Olá pessoal, tudo bem? Adriano da Gestão Pharma para mais um Dicas de Gestão. Hoje a gente vai falar um pouquinho de tributação, mas de uma forma bem simples, bem tranquila, pois o intuito é apenas tentar mostrar um pouquinho qual regime tributário sua farmácia deveria estar nesse momento, né? Levando em consideração as características do nosso ramo, que é o varejo farmacêutico. É um cenário melhor ele estar a sua empresa está no regime simples ou no regime de lucro presumido? Como toda dica que a gente dá, né, a gente fala que a gente usa cenários, exemplos, né, concretos, eu vou procurar mostrar para vocês de forma bem simples, bem rápida, tá? 3 cenários. O primeiro cenário ali, uma farmácia faturando em média, né, R$200 mil, com uma folha aproximadamente de 27 mil. Um cenário 2, onde o faturamento médio é 250 mil, com uma folha de 30.600, né? E o faturamento médio no terceiro cenário de 350 mil, com uma folha de 36 mil reais. Lembrando, pessoal, que existem alguns cálculos aqui que é uma estimativa, né? Ela pode variar sempre um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas como eu disse, o intuito desse vídeo, dessa dica, é apenas para você começar a refletir realmente qual regime tributário a sua farmácia deve ficar. Lembrando que para essa dica, né, que a gente vai dar, a gente levou em consideração um cenário. Qual que é o cenário, né? 98% da venda realizada é ST, que é normalmente o que acontece hoje, né, na farmácia tradicional aí, sem ter aquela farmácia que de repente vende muitos produtos cirúrgicos ou muitos produtos que de repente não tem ST. Uma farmácia que não fabrica e não vende produtos manipulados, né? De repente a farmácia que fabrica ou vende, ela de repente não se encaixa nessa estimativa que a gente está fazendo, pode variar um pouquinho. E o cadastro, né, pessoal, ele precisa estar bem alinhado, né? Exemplo, CST, NCM, entre outras situações que a gente sabe que hoje precisa estar alinhado para a gente pagar o imposto de forma correta. Então vamos lá, vamos pegar o nosso primeiro cenário, né? Eu levei em consideração aqui, como eu disse inicialmente, um faturamento em torno de 200 mil, uma folha estimada em 27 mil, que vem aí de aproximadamente 2 farmacêuticos, 2 vendedores, 2 caixas e 2 entregadores, né? Tentei pegar uma estrutura básica que a farmácia consiga aí trabalhar sem ter problema. E aqui eu vou procurar nesses 3 cenários, pessoal, fazer uma comparação entre sempre o presumido e o regime simples, né? A gente vai perceber que vai ter uma hora que a gente vai ter que começar a repensar se realmente ficar no regime simples é o mais compensatório nesse momento. Então vamos lá. Como eu disse, a gente não vai pegar aqui e ensinar como calcular. Eu coloquei as informações aqui, depois vocês podem olhar com calma, pelo menos para a gente ter uma base de onde vêm os números. Mas enfim, nesse primeiro cenário, né, a gente pega aqui o exemplo, nós temos ali um total de imposto a pagar no presumido, considerando venda, contribuição social, imposto de renda, imposto sobre a folha, em torno de R$ 13.335,96. Isso representa 6,67% do faturamento. Se a gente comparar esse faturamento, né, essa estrutura de faturamento com folha, com o regime simples, a gente vai perceber que existe muita pouca diferença. O total de imposto a pagar no simples fica em torno de R$ 13.839,15 e nos dá um indicador ali de 6,92 sobre o faturamento. Então, simples, 6,92 sobre o faturamento e no presumido 6,67. Isso mostra para a gente que a diferença é muito pouca. Eu costumo sempre colocar uma diferença mensal e multiplicar por 12 para a gente entender um pouquinho o que é que pode acontecer dentro do ano, né? Ou economizar ou pagar mais impostos. Mas uma diferença de R$ 500 por mês, né, comparando esses 2 regimes, a gente pode considerar zero. Por quê? Porque lembrando que a gente está trabalhando com um pouco de estimativa. E quando a gente faz isso, pode ser que seja um pouquinho para mais e um pouquinho para menos. Então eu quis pegar um faturamento base, né, de 200 mil, que é onde começa ali, dá um pouco de diferença, e para a gente começar a entender melhor se a gente deve ficar no simples ou para o presumido, né, ou no presumido e de repente voltar para o simples. Mas vamos para um segundo cenário, pessoal. O segundo cenário é uma farmácia com faturamento em torno de 250 mil, tá? Uma folha de pagamento um pouco maior, que eu acrescentei um vendedor, né? Agora são 3 vendedores. A folha de pagamento em torno de R$ 30.600. Então, toda a base de cálculo, novamente, a gente não vai passar uma a uma, mas vamos lá para o finalmente. Total de imposto a pagar no presumido para uma farmácia com uma média de faturamento de 250 mil,
R$ 15.584. Isso representa 6,23% do faturamento. Vamos comparar com o Simples agora, pessoal. A partir desse faturamento de 250 mil, a gente já começa a ver alguma diferença, né? No Simples, você pagaria em torno de R$ 17.917,32. Então, a gente começa a perceber que começa a ter uma diferença. Nesse exemplo, né? Nessa estrutura que a gente está dando aqui de 250 mil de faturamento e 30 mil aproximadamente de folha, já dá uma diferença aí em torno de R$ 2.000 por mês, que se a gente multiplicar aí por 12 meses, né, nesse exemplo vai dar em torno de R$ 27.000 que eu estaria pagando a mais no regime simples, né, e não no presumido. Pessoal, por que acontece isso? Por causa da característica do nosso ramo, né? Praticamente tudo que a gente vende na farmácia, em 98% a 99%, ela tem substituição tributária. Então, existe uma segregação de imposto quando eu vou apurar o imposto sobre a venda. Por quê? Porque eu já paguei lá na entrada. Então, não posso e não tenho a necessidade de estar pagando novamente na saída. Então, por causa dessa característica, a gente precisa começar a entender um pouquinho melhor se eu devo ficar no regime simples e no presumido. É muito normal a gente ver contadores ou até empresários sempre tratando o regime simples como a melhor opção, né, achando que se paga menos imposto. Mas para o caso do varejo farma, isso não é tão simples pelas características, né, de substituição tributária, PIS, COFINS, enfim. Algumas situações que a gente não vai entrar em detalhes aqui, porque não é essa a intenção desse vídeo para estar mostrando para vocês, é mais entender se a gente deve ficar no simples ou no presumido. Mas enfim, vamos para o nosso terceiro, né? Para o nosso terceiro exemplo, terceiro cenário, onde eu aumentei mais um vendedor, a gente passou a vender 350 mil com uma folha em torno de R$ 36.000. No presumido, toda a base de cálculo, nós pagaríamos em torno ali de R$ 20.785, R$ 20.785 e no simples nós pagaríamos em torno de R$ 28.000. Aí, pessoal, a gente já começa a perceber que é uma diferença significativa, né, de 5,94%, então no regime presumido e no simples eu pagaria 8,15%. É em torno de R$ 7.000 de economia que eu iria ter se eu estivesse no regime presumido, que no ano, né, vamos arredondar aí, dá quase R$ 100.000 por ano. Então, o que é importante a gente entender aqui, pessoal? Nem sempre o regime simples, né, que é o mais fácil para apurar, é o mais fácil para o empresário da farmácia entender, é mais fácil para o contador trabalhar, nem sempre é a melhor opção para se pagar o imposto ou ter uma economia de imposto dentro da farmácia, né? Nesses três cenários que a gente colocou, o que é importante a gente entender? A gente começou no primeiro cenário com uma base de faturamento de R$ 200.000. Isso dá a entender para a gente que uma farmácia que, em média, vende até R$ 200.000, né, com uma folha ali em torno de 10 a 12% do seu faturamento, daí para baixo, compensa ela ficar no simples. Quando começa a passar de 200.000, 220, 230, 250, já é preciso ter uma análise para ver se não compensa eu ficar no regime de lucro presumido. O que muda, né, do regime presumido para o simples, operacionalmente falando? A emissão do SPED, né? No simples hoje não se tem ainda a obrigatoriedade de emitir SPED, mas no lucro presumido tem. Teoricamente era isso que iria mudar, né? Operacionalmente para a farmácia. Então é uma situação que deve se pensar sim, começar a entender aí as farmácias que estão acima do faturamento de 220, 210 mil e analisar de forma correta qual que é o melhor regime que ela deve ficar, tá? E para a gente finalizar, o que é importante, né, para a gente finalizar essa dica? Analisa seu número junto com o seu contador e planeje qual que é o melhor caminho para pagar imposto. A gente vê muita gente no mercado querendo sonegar para pagar menos imposto. Gente, sonegar não é gestão, né? Planejar e estar no regime correto para pagar menos imposto, isso é gestão. Isso vai fazer com que você entenda do seu negócio, que é a segunda dica que está aqui.
Lembre-se que o maior interessado em pagar menos imposto é você e não o seu contador. Então você também tem que entender do seu negócio e de certa forma planejar e cobrar aí seu contador para ter o melhor resultado. Legal, pessoal? Essa foi mais uma dica aí da Gestão Pharma para você. Um abraço e até a próxima.